Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Este é o dia, irmãos, diga assim comigo, irmãos. Esse é o dia que permitiu, que fez o Senhor. Regozijemos e alegremos nesse dia. Que oportunidade, meus irmãos, da parte de Deus, estamos tendo nesse dia. Glória a Deus. É mais um início de mês, é mais uma oportunidade que o Senhor tem nos dado para a gente servir ao Senhor com alegria, servir a Deus, orar pela nossa família, pregar a palavra, respirar, ser bons cidadãos, assim dentro da sociedade, viver uma vida que agrada a Deus e que nesse mês as promessas do Senhor, último mês do ano, as promessas do Senhor possam se concretizar na sua vida. Fique conosco, o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. O Senhor tem uma mensagem do seu trono para as nossas vidas nesse dia maravilhoso. Glória a Deus. Vamos iniciar nesse momento com a oração, pedindo a bênção de Deus sobre nós nesse dia, aí no seu trabalho, na sua casa, você que está no ônibus, no trem, você que está indo para o serviço, voltando. Glória a Deus. Vamos orar por sua vida. Vamos orar pelos irmãos que estão inscritos aqui no canal. Glória a Deus. Vamos aumentar o número de inscritos. Compartilhe. Não deixe de dar aquele joinha, aquele like. Não deixa de colocar aquele sininho das notificações. Você que já se inscreveu no canal. Vamos partilhar as bênçãos de Deus. Quantas vezes nós partilhamos, Partilhamos, às vezes, um vídeo que desconstrói mais do que constrói. Mas nós precisamos compartilhar a palavra de Deus. A palavra que alimenta a nossa alma. Hoje, Deus tem um pão quentinho do céu para alimentar essa família na oração diária que está espalhada por todo o Brasil, os estados brasileiros, a Europa, os irmãos que estão nos acompanhando. Ore por esse projeto, porque aquele que começou a boa obra na minha vida e na sua vida, ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Vamos orar nesse momento. Senhor Jesus, nesse instante estamos aqui na tua presença, neste canal de oração diária. Nós sabemos que o Senhor tem uma palavra de forma gloriosa para as nossas vidas nesse dia. Nessa oração eu quero colocar aqui o pedido de oração da irmã Margarete para a nossa irmã Ariane Souza da Silva, que se encontra no hospital. Nós não sabemos se no momento ela já saiu, mas que o Senhor esteja abençoando a Ariane de Souza Silva. Glória a Deus, que o Senhor possa fazer um milagre extraordinário. A cura vem do Senhor. Tu és o Deus que a última palavra é determinada por ti, ó Deus. Para esta família, para esse obreiro, para essa irmã, para esse jovem, para esta criança que está hospitalizada. Jesus, abençoe neste momento as famílias aqui, Senhor, no canal. Aquele que adentrar, Senhor, aqui agora pelo link, pela plataforma, no canal de oração diária, que seja, Senhor, ó Deus, tocado por ti. Tu podes tocar nesta vida e mudar a história desse homem e desta mulher. Nessa oração eu oro pela nossa irmã Jussiana Fagundes, seu esposo Jailton e toda a sua família. Os familiares aqui no estado de São Paulo, os familiares do estado da Bahia. Abençoe, Senhor, a tua serva. Ela tem sido uma intercessora aqui neste canal. Abençoe a irmã Eliane Pinheiro, o pastor Júlio Gomes, meu Deus. São intercessores aqui desse canal, Senhor. São membros desse canal, juntamente com a irmã Jussiana. E a nossa querida irmã também, glória a Deus. A nossa irmã, glória a Deus, Rosângela Souza, que agora também faz parte, é mais uma membro do canal.
O Senhor está fazendo crescer o nome de pessoas que são membros do canal. Abençoe, Senhor, o Arnaldo Alves Machado. Abençoe, Jesus, ó Pai querido. Glória ao teu nome. Jesus amado, a irmã Camila, a irmã Marli, estão acompanhando esse canal de oração diária. Tem sido uma bênção para todos nós aqui. Continue abençoando a vida espiritual, financeira, prosperando em tudo para a glória do teu nome. Abençoe a irmã Maria Gomes, Senhor, a sua família, o Rafael Freire, a Mirelle, a Júlia, Senhor, Jonatas, toda a família da irmã Maria Gomes, de Vitória, a irmã Zéza, que nos acompanha aqui nesse canal, suprindo todas as suas necessidades, o Geilton, seu esposo, repreendendo toda enfermidade, Senhor, desde o alto da cabeça às plantas dos pés. Nós cremos na cura. A cura vem da parte do Senhor. Os dons não cessaram. Deus continua curando, libertando, porque o Evangelho está sendo pregado, o Evangelho está sendo anunciado e vidas estão sendo tocadas por ti neste canal. Visita a Miriam Miranda, tua serva, mulher de Deus, dirigente do círculo de oração. Visita a irmã Jacira, dê vitória às tuas filhas em tudo, o esposo Amarante. Abençoe, Senhor, o Belisário, esposo da irmã Miriam Miranda. Dê vitória à irmã Miriam Araújo, a Gildete. Jesus, a nossa querida irmã Nicéia, que constantemente está aqui conosco, juntamente com seu esposo querido, presbítero, Senhor. Servo de Jesus, João de Souza Brito. Dê vitória ao Neudeci. Dê vitória à irmã Jugleice, ao Hugo e à Rebeca. Visita toda a família. Jesus, nós oramos, Jesus, pela irmã Gildete. Oramos, Jesus, por cada um dos companheiros que estão aqui conosco, pastor Cleberson, pastor Adílio, pastor Bruno Diego. Jesus, ó Pai querido, abençoe o Samuel Teles, pastor Samuel da Igreja Apostólica Poder da Libertação, o irmão Nailton, Senhor, servo de Deus, que nos ajudou muito ali no Carolina. Supre as suas necessidades. Abençoe, Jesus, ó Pai querido, Deus amado, a tua serva irmã Luzia. Dê vitória em nome de Jesus. A irmã Luzia, juntamente com seus filhos, o Eduardo, que está nos Estados Unidos, o André. Supre as suas necessidades, em nome do Senhor dos Exércitos. Os irmãos da igreja do Miraí, abençoe, Senhor, ó Deus, o Moisés, o Pedro. Dê vitória, Senhor Jesus, o Levi. Dê vitória também, Jesus amado, ao Josué e a todos os seus filhos que cooperam naquela obra, suprindo as necessidades das irmãs. Levanta, Senhor, uma geração que teme o teu nome, que louva a ti em espírito e em verdade. Na Europa, aqui no Brasil, visita, Senhor, os teus filhos ali, o Ministério Rocha Eterna, na pessoa do pastor Eli Felete, e os demais pastores, obreiros, que trabalham na tua obra incansavelmente, Senhor, pelo bem da tua causa, pelo bem do teu nome, pelo bem do Senhor Jesus, da tua obra. Traz crescimento. Nós cremos, meu Deus, que nunca faltará um remanescente fiel, nunca faltará um adorador, nunca faltará uma mulher e um homem, uma criança, um jovem adolescente que crê na tua promessa. Nós oramos, meu Deus, ó Pai querido, pelo Juvenal e a sua família, pela vida do nosso querido irmão Gleimax, Miromax, ali na Bélgica, a sua esposa Cristiane. Que a bênção de Deus esteja sobre a casa do Miromax, em tudo abençoe a vida dele espiritual, as suas irmãs aqui no Brasil e toda a família, que sejam completadas, ó Deus, com a tua bênção. Visita, Jesus amado e querido, aos pastores, aos obreiros, dê vitória ao Valdélio, dê vitória ao Jorge, Oséias Santos. Abençoe também, Jesus, o nosso querido irmão Leides e a irmã Sueli, sua esposa, e toda a sua casa, o ministério. De vitória, levanta, Senhor, uma geração que tema a Ti, que ouve a Tua palavra, que consagre a vida, esperando a promessa. De vitória a Marisa Grey, a irmã Marilene Souza. Abençoe o Alvino. De vitória a Jesus, a Rosângela,
em todos os aspectos, curando as suas enfermidades. Aqueles que não se manifestam, Jesus, mas estão sempre orando conosco. Glória a Deus, a Valdenice Sário, o Amor de Bus, Senhor, a Maria Gomes e todos os seus filhos espalhados. Guarda as nossas famílias, os projetos do nosso coração. Concretize, ó Deus, no seu tempo. Tudo para a glória do nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, nesse momento, vamos meditar na palavra de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos é escrito por Lucas, o médico amado que teve com o apóstolo Paulo, dando as assistências espirituais, assistência física, porque ele era médico, e assistência espiritual. Ninguém consegue fazer a obra de Deus sozinho. Glória a Deus. Dentro de um lar, dentro de uma casa, a esposa precisa do esposo. Glória a Deus. E o esposo precisa da esposa. Os filhos precisam dos pais. Os pais precisam dos filhos. A igreja precisa de uma liderança. Os liderados precisam do pastor. Glória a Deus. A Bíblia diz que Paulo e Silas também foram enviados por Deus para a obra missionária. A Bíblia diz que eles tiveram uma visão e naquela visão apresentou um homem com vestes tradicionais daquele país. Paulo, entendendo juntamente com Silas, os seus corações, foram tocados pelo Espírito Santo e eles entenderam que Deus estava ali chamando para uma grande obra. Eles concluíram em seu coração: Deus tem um projeto conosco em Filipos. Deus tem um projeto conosco. Glória a Deus. E aqueles homens saíram do marasmo espiritual, Vamos dizer assim, saíram daquela situação. E às vezes a gente precisa sair e atender a visão, o propósito de Deus na nossa vida. Porque o melhor lugar para você estar é debaixo da dependência de Deus, é na direção de Deus. Glória a Deus. Você está tocando na igreja? Se estiver na direção de Deus, vai dar tudo certo. Você está dirigindo o trabalho? Se Deus está contigo, fique tranquilo. Você está dirigindo uma igreja? Você está à frente de um departamento? Confie no Senhor. Todos os nossos desafios que enfrentamos, porque todos aqueles que estão com a mão no arado enfrentam desafios de origem física, de origem espiritual. Nós sabemos que o mundo espiritual é complexo. Aquela cidade é uma cidade que recebia visitantes de vários locais por causa de um espírito que estava dominando aquela cidade através de uma menina. Aquela menina tinha um espírito de adivinhação e todos que vinham àquela cidade, ela adivinhava por meio de vamos dizer assim, de um espírito contrário, que sempre foi reprovado por Deus. A adivinhação, a consultar todo tipo de cartomante, todas essas questões foram sempre proibidas por Deus no Antigo Testamento. E além do mais, aquela moça estava sendo escravizada. A Bíblia diz em Efésios que Paulo foi chamado por Deus como embaixador do Evangelho, como você também hoje, no período odierno, nós somos embaixadores do reino de Deus, representantes de Cristo na terra. Deus quer usar a nossa vida, Deus quer trabalhar em nós, para depois trabalhar através de nós. E Paulo, sempre que ele ia pregar, ele dizia para os irmãos, aquela igreja de Éfeso, dizia para os irmãos: orem por mim, para que no abrir da minha boca possa sair a palavra com confiança, a fim de cumprir o ministério que recebi do Senhor em cadeias. Você sabia que tem muitas pessoas, você está me ouvindo,
que estão em prisões espirituais, em cadeias espirituais, sofrendo pela mão do adversário. E eu e você fomos levantados por Deus para libertar os cativos. Jesus falou isso: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para pregoar boas novas, me enviou-me a restaurar os contritos de coração e a pôr liberdade os cativos. Eu faço uma pergunta para você analisar. Você é ungido por Deus? O Espírito de Deus está sobre você? E por que você está parado? Por que você não lança a mão num projeto que Deus já começou na sua vida? E às vezes esse projeto está parado 5, 3, 10 anos, 20 anos. Mas nós não podemos enterrar o talento que Deus colocou em nossas mãos, em nossas vidas. Porque Deus um dia vai perguntar: o que você fez? O que você está fazendo com os dons, com os talentos que Deus deu sem arrependimento para você? Glória a Jesus. Então Paulo era um representante em cadeias. Aquela menina estava escravizada pelas correntes do mal e começou a bajular Paulo e Silas. Esses homens que anunciam o evangelho, eles são homens de Deus. Eu quero saber quais as nossas motivações para fazer a obra de Deus. Ser aplaudido pelos homens ou por Deus? Ser aplaudido pela mídia ou por Deus? Bom é que todos nós tenhamos os céus abertos sobre a nossa vida, porque Deus se responsabiliza por aquele que chama. Deus, ele escolhe e se responsabiliza, guardando o nosso coração de toda motivação ruim que não agrada a Ele. Paulo, aquele elogio para Paulo e Silas não caíram bem em seus corações. Era um elogio para parar, para amordaçar a boca daqueles homens. Eles entenderam o que estava por trás daquele elogio. Às vezes, irmãos, nós nos preocupamos, como a Bíblia diz, com as raposas que nós vemos visivelmente. Tem coisa que a gente olha e vê visivelmente. Mas existem coisas como as raposinhas que a Bíblia diz, que de forma sorrateira, minuciosa, mina a chamada de Deus na nossa vida, o projeto de Deus na nossa vida, desconstrói tudo aquilo que Deus quer fazer através de nós. Precisamos ter visão, precisamos de ter discernimento para entender o campo, o lugar aonde nós estamos inseridos e conhecer o tempo e conhecer o que está por trás daquela situação. Paulo repreendeu o espírito contrário que estava sobre aquela jovem, escravizando, com isso, a esperança do lucro daquela cidade. O dinheiro acabou, vieram os magistrados, líderes daquela cidade contra Paulo e Silas e colocaram os dois presos no interior do cárcere. A nossa vida cristã não é só de flores, não é só de calçada da fama, não é só de momentos, de períodos áureos, de momentos de ápice, de apogeu. Não, existem momentos difíceis. Jesus disse: no mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações. Mas Jesus também teve tribulação e ele venceu. Ele foi até o final, ele não desistiu. Ele é o nosso paradigma, ele é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo de fé e prática. Colocaram Paulo e Silas, eles apanharam. Eles levaram uma quarentena de açoite menos uma. Tinha tudo para eles pararem. Tinha tudo para eles desistirem, retrocederem. Mas o texto é bem claro. O texto aqui
é bem explícito. O texto é revelador, porque a palavra de Deus fala conosco. Oh, aleluia! A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. O texto vai dizer que eles não pararam perto da meia-noite. Essa meia-noite, ela simboliza para os nossos dias. O tempo do fim, a hora undécima, a última hora. Nós somos trabalhadores dessa última hora. Nós somos trabalhadores do tempo final, do período do fim. Alguns vieram primeiro, como os judeus, como a igreja primitiva, e trabalharam. E vão receber as vossas recompensas pelo trabalho efetuado dentro do reino. Nós somos os trabalhadores da hora final. Ou como a Bíblia diz, do período pleuroma, tempo do fim, plenitude dos tempos, que no grego é pleuroma. Nesse tempo nós vamos trabalhar para Jesus. Nós não vamos deixar de cantar. Nós não vamos deixar de orar. Nós não vamos deixar de pregar. Nós não vamos deixar de ensinar. Nós não vamos deixar de tocar na casa de Deus. Porque são valores inegociáveis. A nossa chamada, a vocação, o ministério que Deus colocou eu e você não se negocia. Deus nos chamou para uma obra e não vamos parar. Paulo, ele combateu com bom combate, completou a carreira, guardou a fé. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam, e aí veio o sobrenatural. Quando nós fazemos a obra de Deus, entendemos a chamada, entendemos o propósito. Quando nós entendemos que nós somos verdadeiro adorador, como a mulher Ciro-fenícia, que ela prostou diante de Jesus e adorou. Jesus testou a fé daquela mulher, ela foi até o final e ela recebeu a sua vitória. Paulo e Silas cantavam e oravam. Eu não sei o hino que ele cantava, mas de repente do céu veio a providência. Um grande terremoto abalou os alicerces do cárcere, moveu todas as portas. E o resultado, que todos foram soltos, as prisões de todos os presos, e todas as portas foram abertas. Ali houve o milagre também da salvação, a convenção do carcereiro. O carcereiro acordou ao ver as portas abertas, presumiu que os prisioneiros haviam fugido e tentou se suicidar para evitar a punição severa, porque ele estava como responsável daquela prisão. Paulo impediu, garantindo que todos estavam presentes, aterrorizado, impressionado com o milagre e a atitude dos apóstolos. O carcereiro perguntou o que deveria fazer para ser salvo, o que ele deveria fazer para servir aquele Deus tão extraordinário que abre portas. O resultado daquilo foi a pregação de Paulo e Silas. Eles pregaram o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Eles pregaram o Evangelho e naquela mesma noite, nesse mesmo tempo de noite, glória a Deus, haverá salvação, haverá portas abertas, haverá milagre na sua casa, na sua família. Diga glória a Deus por isso. O carcereiro e todos foram batizados e receberam a fé cristã, transformados por Deus naquela prisão. A prisão virou um lugar de conversão, de mudança de vida. Glória a Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia. Compartilhe essa mensagem. Com certeza Deus estará falando com outras pessoas. E o nome do Senhor será glorificado na nossa vida. E que as promessas de Deus possam se cumprir em nós nesses últimos dias. Você crê na bênção?
Você crê na chamada de Deus na sua vida? Você crê que Deus está gerando neste mês, final do mês, do ano de 2025? A mão do Senhor está conosco, com a sua família, com o seu ministério, com a sua casa. Glória a Deus. Levanta as mãos aos céus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito permaneça conosco hoje e sempre. E todos digam amém. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, tenha um excelente dia na presença de Deus. Amém.